Cada vez mais a tecnologia deixa de fazer parte de um futuro utópico para fazer parte de um presente distópico. E grande parte disso é por causa das Big Techs. Você já sabe muitos desses problemas, até porque você provavelmente vive vários deles. Mas aqui no Telescópio a gente quer dar uma olhada um pouco mais aprofundada sobre alguns desses problemas. A gente quer olhar com um pouco mais de carinho sobre as formas como essas empresas manipulam a política, mostrar que a moderação de conteúdo é muito pior do que você imagina e também falar sobre como essas empresas exploram até mesmo o trabalho infantil. E olha, a capivara é longa, hein? Tem muito assunto pra gente abordar. Alguns deles vão ficar aí para um segundo vídeo, quem sabe. E já vamos deixar aqui um agradecimento enorme e adiantado ao projeto Dossiê das Big Techs, da Avast, Brief e Sleeping Giants Brasil. A gente usou bastante o site deles para pesquisar material para esse vídeo. Vamos começar já derrubando um dos grandes mitos que envolve as Big Techs, a de que elas seriam politicamente neutras. Gente, neutro nem sabão de coco, mas vamos lá. Eu sei que isso pode parecer óbvio, depois da gente ver os seus principais representantes beijando a mão do Donald Trump na posse dele, né? E depois de ver também o Elon Musk ganhar um cargo no governo. Ou então, do Mark Zuckerberg dizer abertamente que vai trabalhar com o Trump para interferir na política de outros países. Mas nesse ponto a gente tem que destacar que o posicionamento político das Big Techs vem, de muito antes disso. E o fato de que elas não faziam isso de maneira tão escancarada como agora só as torna ainda mais perigosas. O exemplo clássico dessa interferência é o caso Cambridge Analytica, mas a gente não vai falar dele aqui porque a gente já abordou esse assunto nesse vídeo aqui, sobre quem realmente é Mark Zuckerberg. Você pode assistir depois de terminar esse daqui, tá? A atuação ou interferência política pode ter muitas formas. E a forma dessa atuação política das Big Techs vai desde decisões sobre o que conta ou não conta como notícia, até a operação fina dos algoritmos. Por exemplo, em 2020, George Floyd foi sufocado até a morte por um policial nos Estados Unidos, o que gerou uma série de protestos no país. De acordo com o Wall Street Journal, dentro do Facebook começou uma discussão entre os funcionários sobre se o Breitbart News, um portal de extrema-direita estadunidense, deveria ser retirado da aba de notícias do Facebook pela sua cobertura racista dos eventos ou não. Sabe qual foi a resposta da chefia? A de que eles não fariam isso, porque poderia haver repercussões políticas dessa decisão na relação entre a empresa e o governo Trump. Então o Breitbart News continuou lá. Mas Ana, muitas dessas decisões não são tomadas por humanos e sim por algoritmos. Isso quer dizer que são decisões mais neutras, certo? Certo? Na verdade, não. E sabe o que mostra isso? Os dados das próprias empresas. Em 2021, o Twitter, que naquela época nem era do Elon Musk, compartilhou seus dados com a revista The Economist para ela testar se encontrava algum viés político no seu algoritmo. E sim, ela encontrou, mesmo depois de testar e retestar vários modelos estatísticos diferentes. A Economist continuava chegando à conclusão de que políticos conservadores tinham seus tweets amplificados muito mais do que os liberais. Na hora de ver a amplificação dos tweets dos veículos de imprensa, o resultado foi diferente. E o fator que mais impactava na amplificação das postagens não era o posicionamento político do veículo, mas sim a credibilidade do veículo, o que seria ótimo se o algoritmo não estivesse fazendo exatamente o contrário do que deveria. É sério, eles perceberam que, independentemente do posicionamento político, os sites e jornais com menor credibilidade eram os que eram mais impulsionados pelo algoritmo. O Twitter já estava empurrando político de direita e site mentiroso antes do Elon Musk. Complicado. É claro, depois do Musk a coisa piorou, obviamente, como mostrou a Folha de São Paulo, que em novembro de 2024 analisou as contas de mais de 2.000 influenciadores e políticos e chegou à conclusão que as contas ligadas à direita cresceram 3 vezes mais do que as de esquerda depois da aquisição da plataforma pelo Musk.
Uma análise do Washington Post pode ajudar a entender esse fenômeno. Eles mostraram que o Musk transformou a aba Para Você, que deveria mostrar conteúdo que a pessoa quer ver, independentemente de quem ela segue, em uma verdadeira câmara de eco da extrema-direita. Imagina, super coincidência, não tem nada a ver com Elon Musk. Mas, infelizmente, algoritmos carregados politicamente não são exclusividade do Twitter. Outro exemplo é o dessa plataforma de vídeos que você está assistindo nesse momento, o YouTube. Olha só, esse carrossel de recomendações de vídeos para assistir depois desse. Ele tem um único objetivo: te manter assistindo por mais tempo. E quem diz isso não somos nós, é Guillaume Chalot, um programador que trabalhou nesse algoritmo. Ele revelou muito sobre o algoritmo para o jornal britânico The Guardian em 2018. Segundo Chalot, o YouTube é algo que parece realidade, mas é distorcido para fazer você passar mais tempo online. O algoritmo de recomendação não está otimizando para o que é verdadeiro ou equilibrado ou saudável para a democracia. Várias pesquisas chegaram à mesma conclusão que o Chalot, inclusive algumas feitas aqui no Brasil. Por exemplo, nesse estudo, a pesquisadora Daiane Machado e os seus colaboradores simularam o comportamento de um usuário comum do YouTube para ver quanto a plataforma estava fazendo para impedir a disseminação de desinformação sobre vacinas. A conclusão foi não o suficiente. Quer outro exemplo, agora gringo? A Mozilla Foundation criou uma extensão para o navegador deles, no qual o usuário avisava que tinha chegado a um vídeo com conteúdo extremista e dizia como ele tinha chegado lá. O resultado, 71% das vezes era através de recomendações do próprio YouTube. A gente também pode citar o exemplo do Facebook. Em 2021, uma ex-funcionária da empresa chamada Frances Haugen vazou milhares de páginas de documentos internos que mostravam que a empresa sabia do poder radicalizante da sua plataforma. Entre eles, havia até mesmo testes internos da empresa que indicavam que levava só 2 dias para que o algoritmo começasse a empurrar grupos de teorias da conspiração, como QAnon, para usuários com perfil um pouco mais conservador. Para completar, as Big Techs também usam a publicidade para fins políticos, chegando até o ponto de pagar as concorrentes para isso. É sério, em maio de 2023, a agência pública revelou que o Google gastou R$670 mil para veicular anúncios no Facebook e Instagram contra o projeto de lei 2630 de 2020, conhecido como PL das Fake News. A gente não pode esquecer que na mesma época o Google chegou a criar espaços publicitários onde antes não tinha, só para poder fazer propaganda contra o projeto, como um aviso logo abaixo da barra de busca do seu site ou em cima do estúdio dos criadores de conteúdo do YouTube. Existe uma razão simples para explicar todo esse comportamento: a busca incessante pelo lucro. Ela vai tão longe ao ponto das empresas lucrarem até com anúncios falsos no meio da maior catástrofe climática da história do nosso país. Um relatório do Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da UFRJ mostra que entre os dias 6 e 8 de maio foram encontrados 351 anúncios relacionados às chuvas no Rio Grande do Sul e que, na verdade, eram golpes. São centenas de publicações que tentam se aproveitar, de um lado, da tragédia vivida pelos gaúchos e, do outro, da solidariedade do povo brasileiro. Eles usam desde inteligência artificial para falsificar uma fala de uma celebridade, usam marcas de empresas conhecidas e a marca é perfeita, é muito difícil para o consumidor identificar se aquilo é verdadeiro ou falso. O que a gente poderia recomendar mesmo é que houvesse um esforço das plataformas, dos intermediários, para verificar esses anunciantes. Vários desses anúncios são patrocinados, o que impulsiona a divulgação em redes sociais. E não é só com post patrocinado, não. O Elon Musk, sempre ele, inventou um novo jeito de ganhar dinheiro com desinformação. O cara é um gênio mesmo, né? Vender selinho de verificado. Bastou ele implementar essa possibilidade no Twitter para uma conta falsa usar o selinho para se passar pela gigante farmacêutica Eli Lilly,
e dizer que começaria a distribuir insulina de graça. A brincadeira fez as ações da empresa despencarem, causando prejuízo de centenas de milhões de dólares. Não que a gente tenha aí muita dó de uma empresa que cobra um preço exorbitante por um remédio que muita gente precisa para sobreviver, mas não deixa de ser um excelente exemplo do risco de se botar o selo de verificado à venda. Você já deve ter me visto várias vezes falando da minha adorada Tech T-shirt da Insider. Você sabe o quanto ela é tecnológica, desamassa no corpo, não desbota e tudo mais. Adoro! Mas hoje eu quero falar de uma outra coisa. O custo-benefício dessas camisetas. Olha só, faz as contas. Uma camiseta Insider custa R$ 179 e dura no mínimo 2 anos. Se usada 2 vezes por semana, são 104 usos por ano, totalizando 208 usos em 2 anos. Usando uma calculadora, porque eu sou de humanas, vejo que o custo por uso é de apenas 86 centavos. Só para vocês terem uma ideia, uma camiseta convencional de R$ 60 que desbota ou desgasta em 6 meses custaria R$ 2,50 por uso. No final, gente, a Insider é muito mais barata. E esse preço pode melhorar ainda mais se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, para ganhar 12% de desconto na Tech T-shirt ou em qualquer outro produto da loja. Se você entrar usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo, o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Faz as contas, eu te garanto, você vai entrar lá e vai receber roupa bonita e de alta tecnologia. E de quebra, vai ajudar a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada a você que está assistindo e para a Insider pela ótima parceria. No início de 2025, Mark Zuckerberg anunciou uma mudança na política de moderação das redes sociais da Meta que deixou todo mundo de cabelo em pé. De fato, as propostas eram muito ruins, mas a reação pode fazer parecer que a forma com que a moderação era feita antes delas era boa, o que não é exatamente verdade. Uma das maiores barreiras para a moderação são os idiomas. Isso também foi mostrado pelos documentos vazados pela Hoggen. Muitos países simplesmente não tinham funcionários capazes de falar o idioma local o suficiente para ser capazes de evitar discursos de ódio ou mesmo crimes de ocorrerem na plataforma. Sério, até as ferramentas para denunciar crimes e golpes muitas vezes não eram traduzidos para a língua local ou então eram traduzidos porcamente. Esse problema era especialmente comum no Oriente Médio e no norte da África. Por que será, né? Mas não para por aí. O próprio Conselho Supervisor da Meta criticou o sistema de moderação da empresa em 2021, afirmando que os algoritmos que fazem a moderação automática eram péssimos. Eles citaram para isso o exemplo de posts de conscientização sobre o câncer de mama, que eram apagados por causa da nudez. Também disseram que as regras eram vagas e levavam a censurar o que não deveria, enquanto permitia o que não deveria estar na plataforma. Que não existia também proporcionalidade nas decisões e que a plataforma não dava qualquer explicação clara sobre as suas decisões. E isso são críticas que saíram de dentro da própria empresa. Mas você acha que acabou? Não acabou. Documentos obtidos pelo Wall Street Journal provaram a existência de um programa chamado Crosscheck, que basicamente dava carta branca para que contas de pessoas importantes fizessem o que quisessem sem ter as suas postagens moderadas. O programa teria sido criado para proteger essas pessoas de ataques como denúncias em massa, que pudessem derrubar injustamente as suas contas. Mas o efeito foi ao contrário e acabou permitindo que as pessoas usassem a plataforma para praticar assédio, incitar violência e espalhar desinformação livremente. E mais uma vez, documentos da própria empresa mostram que eles sabiam que isso estava acontecendo. Escuta só. Na verdade, não estamos fazendo o que dizemos que fazemos publicamente. Ao contrário do resto da nossa comunidade, essas pessoas podem violar nossos padrões sem nenhuma consequência. Um exemplo aconteceu bem aqui no Brasil mesmo.
quando o jogador Neymar postou nas suas redes uma foto de Nájila Trindade, que o havia acusado de estupro, levando seus seguidores a atacarem a modelo. Mas, mais uma vez, o problema não se restringe ao Facebook. Outras plataformas também têm problemas seríssimos com moderação. Bora pegar o Google, por exemplo, que permitiu que a sua loja de apps vendesse um simulador de escravidão. O jogo, que era vendido com classificação livre, ou seja, como algo que você poderia dar até para uma criança jogar, permitia que você se colocasse no lugar do escravocrata para, e isso são aspas, extrair lucros, evitar rebeliões e fugas. A gente também pode citar o TikTok, que permite vídeos que exaltam atiradores de escola. Um levantamento do Núcleo Jornalismo entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023 acompanhou 112 perfis e mais de 30 hashtags e chegou à conclusão que vídeos que exaltavam esses atiradores tinham recebido aproximadamente 344 milhões de visualizações. Eles também encontraram 32 perfis brasileiros que exaltavam o atirador do massacre de Suzano. Ao mesmo tempo, documentos obtidos pelo The Intercept mostraram que a plataforma tinha uma política de moderar conteúdo de pessoas consideradas feias, pobres ou com deficiência. Massacre em escola, tudo bem, agora dancinha de gente feia aí já é demais, né? O Twitter é outra plataforma que permitiu a proliferação de conteúdo que incentivava os ataques às escolas. Isso chegou a gerar uma reunião entre o então ministro da Justiça, Flávio Dino, e representantes da plataforma. Nessa reunião, a gente pôde ver a cena surreal, em que representantes do Twitter tiveram a pachorra de argumentar que o conteúdo não violava os seus termos de uso. O resultado foi aquele esculacho que eu acho que você já deve ter visto. Eu, particularmente, não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. Eu não estou preocupado com o termo de uso das senhoras e dos senhores. Eu estou preocupado com famílias em pânico no país inteiro, em razão da sucessão de ataques de uma epidemia que deve ser tratada como algo grave e excepcional. Nós não estamos falando aqui de recomendação se é cachorro-quente ou hambúrguer. Nós estamos falando aqui de crianças sendo assassinadas. Então, eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. E isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, arque com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Se for essa abordagem, não precisa nem a gente continuar a reunião, para deixar bem claro. Nós queremos que os senhores mudem os termos de uso. Urgente. Amanhã. Hoje. Porque nós não vamos viver isso todos os dias em todas as cidades do país. A lista de crimes que ocorrem nessas plataformas é longa. Documentos internos do Facebook mostram que grupos de moderação ao redor do mundo encontraram páginas nas quais ocorriam tráfico humano, venda de órgãos, incitação a massacres de minorias étnicas, tráfico de animais silvestres e muito mais. Esses mesmos documentos mostram que enquanto algumas dessas páginas foram derrubadas, outras continuaram funcionando normalmente. E os crimes permitidos pelas Big Techs conseguem chegar até onde normalmente nem a internet chega. A BBC fez um documentário inteiro sobre como o Facebook era usado para vender terras invadidas na floresta amazônica, inclusive áreas que fazem parte de unidades de conservação e de terras indígenas. Outra forma com que as Big Techs colaboraram com o crime na Amazônia Legal é fornecendo internet via satélite. De acordo com uma série de reportagens da agência pública, a Starlink ajudou muito os garimpos ilegais em terras indígenas na região. Entre março e julho de 2024, foram mais de 50 antenas apreendidas pela Polícia Federal, cerca de 90% delas em nome de laranjas. A empresa do Elon Musk admitiu que exigia apenas informações básicas na hora de vender as antenas.
E de acordo tanto com o IBAMA quanto a Polícia Federal, a empresa não estava muito disposta a colaborar com a investigação. Se as Big Techs já são um problema enorme para os adultos, imagina para as crianças. Não faltam exemplos de como elas são muito afetadas e também muito exploradas por essas plataformas. As plataformas digitais borraram a linha entre usar e trabalhar, e com isso, o trabalho infantil tem virado uma ocorrência muito comum na internet. A Isabel Harari, do Repórter Brasil, tem feito uma série de reportagens sobre trabalho infantil nessas plataformas e a gente vai mostrar alguns dos achados dela aqui. Começando pelo Kawaii e pelo TikTok, que oferecem microtarefas que podem ser cumpridas por centavos para alimentar as suas IAs. Para essa investigação, eu conversei com jovens entre 9 e 17 anos. Capturados pela promessa de dinheiro fácil na internet, eles passam horas por dia no celular e usam essa graninha para ajudar na renda familiar ou para comprar doces, roupas e brinquedos. Mas não é fácil juntar dinheiro nessas plataformas, não. São horas e horas na tela do celular para conseguir 5, 10 reais. Inclusive, tem gente com dores nos olhos e nas mãos de tanto mexer no smartphone. Uma menina indígena da Zona Sul de São Paulo, por exemplo, me contou que já ficou 10 horas seguidas para juntar apenas 3 reais no Kawaii. Eu também perguntei sobre o tipo de conteúdo que esse pessoal estava exposto. E muita gente me disse que já se deparou com vídeos que tinham linguagem violenta e até propaganda de jogos de azar, as chamadas bets. Tudo é feito com área de brincadeira, como se as microtarefas fizessem parte de um jogo. E nem preciso dizer que é altamente viciante. O design dos aplicativos é feito para isso, com cores e ícones bem chamativos, tipo esse baú de pirata cheio de moedas. Dá vontade de clicar, né? Outro exemplo trazido por ela foi o da Roblox, uma plataforma de jogos e de criação de jogos. Você pode entrar lá para jogar, mas também para tentar fazer um dinheirinho ajudando a produzir os jogos. A plataforma tem um montão de ferramenta para criação de games. Para fazer um jogo bombar, o segredo é monetizar a experiência. A Roblox dá dicas de como fazer isso. Uma forma é criar produtos especiais, tipo uma espada poderosa ou um tênis voador. Outra estratégia é cobrar dos jogadores para liberar o acesso a ambientes restritos ou mesmo para passar de fase mais rápido. E a Roblox lucra com isso. Uma fatia dos ganhos com os jogos criados pelos desenvolvedores fica com a própria empresa. E tudo isso pode ser pago em Robux, uma moeda virtual criada pela própria plataforma. O Robux até pode ser trocado por dinheiro de verdade. Para fazer isso, a pessoa precisa ter mais de 13 anos e juntar pelo menos 30 mil Robux, o que dá quase 600 reais. Só aí a pessoa pode sacar o dinheiro, pagando uma taxa, é claro. Ainda assim, tem muita gente querendo ficar rica com a Roblox. Essa bagunça entre o que é brincadeira e o que é trabalho ficou tão séria que o Ministério Público do Trabalho teve que entrar na história com uma investigação sobre trabalho infantil. E é aí que entra outra plataforma digital, o Discord. O site começou a ser usado para o anúncio e busca de trabalho na Roblox. Olha só o tipo de anúncio que eu achei. Tenho 13 anos, tenho experiência há quase 3 anos. Sei fazer animação. Métodos de pagamento. Dependendo do jogo, pode ser até de graça. Caso queira pagar acima de 100 Robux, já basta. Em geral, o pagamento é feito em Robux, mas rola até Pix, acredita? Tem gente que recebe por produto entregue. Pode ser uma logomarca animada ou um acessório para avatar. Mas também tem aqueles que recebem por mês, 100, 150 Robux, por exemplo. E tudo isso, é claro, feito na mais completa informalidade, sem contrato nem nada. É comum ouvir relatos de gente que teve pagamento atrasado ou mesmo levou calote. Mesmo assim, o pessoal mantém uma produção corriqueira, de 2, 3 horas por dia. Tem gente que passa até de 12 horas programando. Mas todos que eu ouvi me garantiram que isso não atrapalha os estudos. Será? Olha, se isso não é trabalho infantil, eu não sei mais o que é. Mas se ainda não for o suficiente para te convencer que as plataformas digitais se beneficiam de trabalho infantil, vamos para um exemplo bem mais escrachado? Adolescentes trabalhando como entregadores no iFood e Rappi. Apesar dessas plataformas terem algumas medidas de verificação de idade, essas medidas obviamente não são suficientes. O resultado são menores executando um tipo de trabalho que é perigoso até mesmo para adultos. Tem até adolescente pagando para usar a conta de adultos para trabalhar.
E fica pior, essas crianças acabam usando outras plataformas, como o TikTok e o YouTube, para compartilhar formas de burlar os sistemas de reconhecimento facial dos aplicativos de entrega. Aí vem o sal na ferida. Quando a jornalista questionou as plataformas de vídeo sobre esses conteúdos, só o TikTok retirou os vídeos do ar. O YouTube se recusou a comentar e manteve os vídeos, que, vale lembrar, ensinam formas de exercer trabalho infantil. E os riscos para as crianças, claro, vão muito além do trabalho. Várias plataformas, passando pelo Facebook, o Twitter, o Blue Sky e o TikTok, têm um problema sério com conteúdo de pornografia infantil. Assim como com vários outros tipos de crime que a gente mencionou no segmento anterior, falta esforço por parte das plataformas de moderar esse tipo de conteúdo. E ainda piora, as IAs trouxeram um novo problema. As Big Tech estão facilitando até mesmo a criação de deepfakes com crianças. Foi isso que uma investigação do Núcleo, em parceria com o Pulitzer Center, descobriu em 2025. Eles identificaram 83 bots no Telegram que se propunham a criar deep nudes, aquelas imagens geradas por IA que criam nudes de pessoas sem o consentimento delas. A maioria, 50 deles, não estavam mais ativos, mas ainda existiam 33 funcionando. E desses, 23 criavam deep nudes de crianças e adolescentes. Um detalhe importante é que no ano anterior, em 2024, o fundador e CEO do Telegram, Pavel Durov, chegou a ser preso na França, justamente por não colaborar com a investigação de crimes sexuais contra crianças em sua plataforma. Era de se esperar que depois dele passar um tempo em cana, o Telegram tivesse resolvido esse problema, mas pelo jeito não foi o caso. Ainda tem muita, mas muita coisa que a gente poderia abordar aqui. A gente poderia falar sobre o roubo de dados, mesmo quando não autorizados pelos usuários, sobre como essas empresas mentem para os seus usuários, para reguladores ou até mesmo para os investidores, sobre como não removem ou até promovem contas robôs, sobre IAs roubando o trabalho de artistas e empregos, sobre precarização do trabalho, sobre o efeito das redes sociais sobre a saúde mental de crianças e adultos, sobre o impacto ambiental que elas tentam esconder. Tem muita coisa mesmo que ficou de fora. Algumas dessas vocês podem encontrar no dossiê das Big Techs. A gente recomenda que vocês acessem. O link tá na descrição desse vídeo. Outras coisas a gente pode deixar para uma parte 2 desse vídeo. Se é algo que vocês gostariam de assistir, deixa um comentário pra gente avisando, tá? E para terminar, vale a reflexão. A gente quer mesmo deixar essas empresas que claramente estão causando dano à sociedade continuarem a atuar sem qualquer regulação? Uma democracia de verdade só pode funcionar se houver limites para os poderes dos seus atores. E as Big Techs já estão entre os atores mais poderosos da nossa sociedade. Só que até agora não apareceu ninguém com coragem para botar limites nelas. Será que não está na hora da gente começar a mudar isso?